Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Eu vou falar um pouco sobre essa jornada de melhoria que a gente começou aí com o lançamento do NTG. Até então, o ano era 2018, nós tínhamos o caminhão PGR, até então, em plena produção. O NTG veio trazer 12% de economia de combustível. E até então, essa trajetória de melhorias incrementais, como, por exemplo, o sistema ActiCruise, o acelerador inteligente, vieram acrescentando até nós chegarmos no ano de 2021 com 20% de economia de combustível. Então, essa é a trajetória da Scania. E as melhorias incrementais, elas chegaram e nos trouxeram até lá. Porém, para conseguir esses 8%, a jornada foi bem mais dura, bem mais difícil. Nós tivemos que criar uma disrupção, abandonar crenças limitantes e abraçar novas tecnologias. O Super é exatamente esse produto. É a personificação do esforço de todo mundo em um conjunto completamente diferente. Então, nós mudamos motor, eixo, câmbio e todo o sistema que move esse caminhão. Eu vou começar pelo motor. Um novo motor, agora com bloco, comando, que era um comando, agora são 2 comandos, estão acima do cabeçote. O comando antigo estava no bloco, agora são 2 comandos no cabeçote. Virabrequim, completamente novos. Então, todo um sistema revolucionário para a gente conseguir 250 bar de pressão máxima. O Pmax, ele foi necessário para conseguir economia de combustível com aumento de potência. E isso, por si só, é uma disrupção, né? Não é somente economia, é uma economia, é um aumento de potência, performance. Tá? O que é 250 bar? Nós estamos aqui em um ambiente de uma atmosfera, 250 vezes a pressão dessa sala, né? Você tem o pneu do seu carro, 120 vezes a pressão dos pneus do seu carro, tá? Para conseguir essa eficiência na queima, essa eficiência térmica desse motor. É, por si só, uma disrupção. Esse sistema de duplo comando no cabeçote do motor, ele permitiu a introdução do CRB, que é o freio de liberação de compressão. Para você poder frear essa máquina toda, nós precisamos desenvolver freios auxiliares. Então, por um sistema que manobra a válvula de escape, ele libera a compressão do motor e induz uma potência de frenagem agora de 350 kW, que se a gente transferir em cavalos, vai dar 475 cavalos de potência de frenagem no próprio motor. Isso significa sem consumo de lona de freio, de pastilha, etc. Isso é um freio auxiliar que não prejudica o motor. Ele trabalha com liberação de compressão e não com sobrepressão, certo? Então, isso aumenta a eficiência do freio, que conjugada ao retarder, que tem 500 kW, se você somar aí os 850 kW, 350 do CRB, e mais 500 do retarder, você tem aí os 850, que vai dar aí em torno de 1.130 cavalos de potência de frenagem. Eu só estou falando do cabeçote, eu estou vindo do motor por cima, certo? Sistema de pós-tratamento. Normalmente, um sistema de pós-tratamento para o P8, para o Euro 6, para o Conama P8, para o Conv P8, você usa um filtro de partículas, né? Tradicionalmente é usado um filtro de partículas, né? Que ele é chamado de DPF, e depois um oxidador de diesel, que ele filtra o hidrocarboneto não queimado. Ele oxida o diesel, né? Ele é chamado de DOC. Né? Os nossos colegas aí de outras marcas chamam de DOC, no mercado ele é conhecido de DOC. Nós optamos por revolucionar. Nós injetamos
a ureia já no coletor de escape, antes de entrar no silencioso, no sistema de tratamento de gases. Então, essa ureia, depois da turbina, ela é injetada em primeira fase e depois, eliminando o DOC, ele é injetado no silencioso. Tá? Isso com um sistema de HGR que mantém a temperatura alta, que é importante para catalisar toda essa reação e dar eficiência. Tá? Então, com isso, eliminamos um catalisador, portanto, uma manutenção e peso. Certo? Esse é o sistema Twin SCR desse motor. Novas caixas. Nós temos aí uma caixa de câmbio tradicional em caminhões médios e pesados. Nós temos uma caixa tradicional feita de ferro fundido. Uma caixa de caminhão pesado é uma caixa de ferro fundido. Essa nova caixa, ela é feita de alumínio. Tá? 75 quilos a menos do que a caixa tradicional de ferro fundido. Uma caixa de câmbio, se você abre a caixa de câmbio, o que você vê lá dentro? Engrenagem, eixos e óleo. O óleo tem a função de lubrificar, tem a função de refrigerar a caixa quando ela é exigida, quando o caminhão está em movimento. O que nós fizemos? Pô, mas esse óleo aí também, ele segura a caixa. Ele tem uma viscosidade. Apesar de ele ter todos os efeitos benéficos, ele tem um peso e ele tem a viscosidade. Você tem uma perda por carregar o óleo. O que nós fizemos? Eliminamos o banho de óleo comum, colocamos um reservatório na parte inferior da caixa e um outro na parte superior. O óleo bombeado na parte superior, ele cai via spray. Então, você tem bicos de spray. Significa que todo o conjunto, todo o trem de engrenagens, ele funciona, ele roda sem o desgaste de ter o carregamento de óleo. Isso elimina e deu aí 2% de economia. Também eliminou peso. Por quê? Porque eu não tenho todo o peso do óleo e o custo do óleo na troca da caixa. Certo? Outro benefício dessa caixa. Normalmente, quando você vai passar de uma engrenagem para outra, uma marcha para outra, você tem uma coisa chamada anel sincronizador. Essa caixa não tem mais anéis sincronizadores. Ela trabalha com freios sincronizados, de modo que cada troca de marcha ela é feita no intervalo de 150 milésimos de segundo. Você quase não percebe. Parece uma condução homogênea sem troca de marcha. Certo? Por que essa obsessão e por que essa rapidez na troca? Imagina você com uma composição de 74 toneladas subindo uma rampa. Quando você passa de uma marcha para outra, aquele momento onde você não está tracionando, todas essas 74 toneladas trabalham contra você. E aí, quando você finalmente engata a marcha e vai acelerar para tracionar o caminhão, você dá um pico de consumo. Né? Justamente aí que está a vantagem dessa troca rápida. Então, praticamente, em menos de 150 milésimos de segundo, você faz essa troca e elimina esse pico de consumo. Tá? Essa é uma das vantagens dessa caixa. O acabamento interno das engrenagens permitiu a gente usar o nosso fluido MTF, que dá uma longevidade aí acima de 800 mil quilômetros. Eu vou arriscar falar em 800 mil quilômetros aqui, mas essa caixa, na Europa, ela vai até 1 milhão de quilômetros de longevidade na troca de óleo. Né? Isso é mais disponibilidade, isso, sem dúvida nenhuma, reflete em lucro para o nosso cliente, tá? Além de todos os benefícios. O óleo, aproveitando falar de óleo, a Scania vai ter nos motores Supers o LDF5. Tá? Isso vai reduzir o nosso intervalo de troca, vai aumentar o nosso intervalo de troca e vai reduzir a quantidade de paradas em 50%. Certo? Nosso caminhão vai parar 50% com o pacote de óleos LDF5. FOU, né? Tá aí no slide ali, FOU, Fuel Optimizer Unit. É um otimizador de combustível.
A nossa disrupção foi tão grande que a gente chegou a estudar o tanque de combustível. Uma coisa que aparentemente é bastante simples, né? Você tem um tanque, um reservatório, um quebra-ondas, um pescador para pescar, né? Um pescador, o que é um pescador? Lá no fundo do tanque de combustível, né? O carro de passeio tem isso também. O que você tem? Você tem uma peneira, você tem um filtro, né? E um dispositivo que suga aquele combustível e leva, né, até o seu motor para combustão. Esse otimizador de combustível, ele partiu de uma inspiração de carro de competição. Quando você está em uma competição, o piloto ele tem que fazer a melhor volta, ele tem que ser rápido, mas agora ele tem que ser rápido com aquela quantidade de combustível, certo? Então, a vida ficou difícil. Nós inspiramos nessa ideia e colocamos um filtro ao lado do tanque de combustível, um pressurizador e um sistema que elimina bolhas de combustível. Qual foi o resultado? Num tanque normal, você tem aí 15% a 20% de volume morto. Esse sistema de pescador que o nosso veículo tem, que o nosso carro de passeio tem, normalmente, ele deixa aí 15% a 20% de combustível lá. Então, quando você está com 15% a 20%, ele já está na reserva e ele para de puxar. Ele começa a puxar ar e ele para. Com esse sistema bombeado, filtrado e pressurizado, a gente conseguiu eliminar isso de um tanque de Scania de 15% de volume morto para menos de 5%. Se você fizer a conta, vamos pegar um 6x2, um 6x4, aí, com uma configuração de tanque de 860 litros, você vai ver aí que 15% a 20% vai dar 130 litros. É muito volume morto. E isso aí cai para menos de 5%, aí, menos de 40 litros. Né? Você vai ter aí um aproveitamento muito maior e também um peso muito menor que você vai andar. Tá? A autonomia permanece a mesma do caminhão. Então, esse é um pouco do Foal. Novo eixo traseiro. Nós saímos da família 6 para a família 8. Nós vamos falar agora que os eixos que equipam os nossos caminhões são da família 8R e RB 885, com capacidade máxima de tração de 90 toneladas. Tá? Grande parte, até dos 9 eixos, eles não podem rodar acima de 74 toneladas. O nosso eixo, tecnicamente, vai para 90 toneladas de capacidade. Portanto, superdimensionado para picos, para as estradas brasileiras, para as condições mais severas. Tá? Chassi flexível, MAC. É um sistema modular de furação de longarinas. Então, qual é a vantagem desse MAC? É uma flexibilidade maior onde colocar tanques e outros acessórios que você coloca na lateral do caminhão no chassi. O que isso permite? Você otimizar uma volumetria de tanque, você conseguir volumes maiores de tanque, também você conseguir posicionar a sua quinta roda e o seu tanque numa distribuição ótima de peso. Com isso aí você ganha uma eficiência, né, de peso, uma distribuição melhor de peso ao longo do caminhão. Tá? ADAS 2.0. Né? Essa é uma melhoria do nosso sistema de assistência de condução. O que ele faz agora? O ADAS 2.0 ele vem com esses dois sensores que está ali acima daquela bola branca ali, ó, também que é o ASLA. Né? Ele tem basicamente duas importantes funções. Se o caminhão vai sair da faixa, o volante volta o caminhão. Ele tem a percepção e ele volta o caminhão para a pista, né, evitando, por fadiga ou por sonolência, o caminhão volta, ele assiste o motorista. Tá? Ele ainda não é um autônomo, mas ele faz uma assistência ao motorista e um alerta ao motorista. Né? Também você tem as luzes nas colunas, onde você tem, olha, você está saindo para esse lado ou saindo para aquele lado, né? Que aí você tem a detecção de pontos cegos do lado esquerdo e do lado direito. Né? Essas detecções de pontos cegos auxiliam o motorista à visibilidade. Né? O Paulo mencionou ali os 7 quilos para cada quilômetro rodado ali de eficiência. Deixa eu dar uma ideia aí do que é esse 8% de economia de combustível. Vocês estão vendo esses tambores aí? Ó, o tambor que está segurando o tambor, aquele tambor aqui tem quanto? 200 litros, né? 200 litros.
2, 4, 6, 8. A cada 35 mil quilômetros de um caminhão, é isso de diesel que você vai economizar. Tá? 35 mil quilômetros, 800 litros de diesel. Tá? Como é que ficou a linha completa? Né? Como é que ficou a linha completa? Como é que ficou o portfólio de motores da Scania? Tá? Vamos começar aqui com a plataforma de motores de 7 litros. Motores de 7 litros com 250 e 280 cavalos. Tá? Vamos subir para a linha de 9 litros. Nós vamos oferecer os motores de 9 litros com 280, 320 e 360 cavalos. Para se ter uma ideia aqui, mas que motores são esses? Né? Pô, aqui é a plataforma de semipesados. Esses motores são vocacionais para transportes semipesados. Tá? PBT até 45 toneladas, aí CMT até 45 toneladas. Tá? Há uma outra possível pergunta, eu vou me antecipar. Pô, mas espera aí, eu estou vendo aqui 280 cavalos no 7 litros e 280 cavalos no 9 litros. Mesma potência com 2 motores. Vamos lá, eu vou explorar um pouco o conceito de potência e torque. Tá? Vou aproximar, vou simplificar, para não me alongar. O torque é aquela força que você tem em baixa rotação naquele momento que você precisa. Por exemplo, eu preciso arrancar, sair de velocidade zero e andar. Aquilo ali que você precisa é o torque. A potência, ela é essa força, mas mais relativamente com velocidade, com maiores velocidades. Tá? Então, muitos dos nossos clientes pedem potência, mas, na verdade, o que eles precisam é torque. É a força para vencer uma resistência. É torque, vem de torção. Aqui é um torque de 1.200 Nm no motor 7 litros. No motor 9 litros, ele já parte para 1.400 Nm. Tá? São 200 Nm. Aí, o que é 200, mas o que é isso? Para se ter uma ideia, vocês veem aí atrás do carro aquele 250 TSI, 200 TSI. Aquele 200 ali é o torque de um carro. Então, a diferença entre um e outro é mais ou menos um carro de passeio. Tá? É considerável. Então, a linha de semipesados, os motores 13 litros, eles ganham uma potência, o motor 13 litros da plataforma DL ganha uma potência nova, que é a potência de 370 cavalos, muito importante em cargas leves, tá? Em linha refrigerada, em carga refrigerada, em cargas leves, até transporte de automóveis, né? O cegonheiro aí usa bastante aí. Esse é um caminhão bastante vocacional para esse segmento. Tá? As potências de 450 e 500, que hoje equipam os caminhões, vão ser mantidas somente para mineração. Nessa linha toda, nós tivemos melhorias nos injetores, nos coletores de escape, em geometria e em fluxo de gases, o que permitiu 2% de economia. Certo? No Super, a gente já abordou. O Super ele vai ser lançado com potências começando de 420, depois para 460, 500 e 560 cavalos. Tá? Vamos fazer uma comparação com o atual? Vamos pegar aí o 460, bem próximo do 450 hoje. Tá? O 460 ele tem 2.500 Nm de torque. Hoje, o 500 tem 2.550. Então, a diferença quase que zero. Então, eu posso aproximar e dizer que o 460 Super, ele entrega mais ou menos o torque do motor 500 hoje. Tá? Para a gente tentar mensurar e fazer uma correlação. O 560 vai ter um torque de 2.800 Nm. Eu sei que eu estou entrando muito no técnico agora, mas 2.800 Nm é um torque que até então somente motores V8 conseguiam. E por falar em V8,
nós estamos mostrando aqui, a nossa linha de motores V8 Update. Vamos lançar 2 potências novas, né? O V8 hoje tem 620, né? Nós vamos passar para 660, com 3.300 Nm, e nós vamos passar para 770. Que é o 770? Pessoal, esse é o caminhão mais potente produzido em série do planeta. Tá? Esse caminhão está aqui aguardando aí para, de repente, uma possível demonstração. Vou fazer um pouco. Né? Então, a gente está trazendo aí o V8 770 em primeira mão. Tá? Também com 2% de economia de combustível e performance. E o V8 ele vai trazer uma novidade que ele trouxe do primo dele, o Super. Nós vamos trazer o Twin SCR também para os V8, certo? Então, vamos estar eliminando aí o sistema antigo e o V8, além de todo esse acréscimo de potência, vai ter o sistema Twin SCR. Tá? Vamos lá. Marcha lenta. O que é marcha lenta no carro? O que é uma marcha lenta de carro? Vamos pegar aí, que é próximo, aí o caminhão é um pouco mais baixo, mas vamos lá. Marcha lenta do teu carro, quando está lá, qual que é? Qual é o RPM que ele está? 800, 900? Vamos ter uma ideia, o tamanho da disrupção disso. Vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Esse motor preto aqui, ó, essa linha preta aqui, ó. Esse é o Super. Tá? A linha azul é o motor 540 atual. Então, eu estou comparando aqui um 560 Super na linha preta com a linha azul, que é o antigo 540. Perfeito? O que eu estou vendo aí? Ah, mas você está falando, tudo bem, 560 ele tem um torque maior do que o 540, obviamente, mas não é isso que eu quero mostrar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui não é marcha lenta? Certo? Marcha lenta? Entre 800 e 1.000 aqui, a 900 RPM, a marcha lenta, esse motor está em torque máximo. Ele está com os 2.800 Nm em 900 RPM. Significa que você está em velocidade de cruzeiro numa estrada, tá? Na última marcha, você está em velocidade de cruzeiro a 900 RPM. Tá? Você nem começou a acelerar o motor. Você está em velocidade de cruzeiro, 60, 80, 90 km por hora, em 900 RPM. Marcha lenta. Você não vai escutar barulho. E eu gostaria que experimentassem isso amanhã no test drive. Tá bom? Então, eu não quero mostrar só que a curva de torque é plana ao longo de toda a rotação, mas justamente explorar esse alto torque em baixíssima rotação. Parabéns, parabéns, parabéns. Bom demais, hein? Bom demais. E é verdade, né? Nós já fizemos os testes, comprovamos, e os nossos clientes vão fazer isso no dia a dia, como já fizeram com a nova geração que nós lançamos no final de 2018. Esse trabalho todo nos leva, como foi dito pelo Galama, a desbravar fronteiras, disruptar conceitos. Um que você não comentou, que é algo para a Scania, até pouco tempo atrás, impensável, era não trabalhar um motor com cabeçotes individuais. Décadas e décadas a Scania falando dos benefícios do cabeçote individual. Isso era quase que uma religião dentro da Scania. Mas para atingir a inovação, para conseguir as melhorias, entregar ao cliente economia, sustentabilidade ambiental, tivemos que quebrar o paradigma. E o motor novo é um cabeçote único. Se você me permite, Marcelo, vou até falar tecnicamente por quê.
para aguentar 215 bar de pressão, só sendo um cabeçote único. O cabeçote individual, nós começamos a fazer o teste, ele explode de tanta pressão. Ele não tem firmeza suficiente de estar preso no bloco. Para conseguir a fixação com força suficiente para sustentar a pressão, nós tivemos que migrar para o cabeçote único, mas em benefício do cliente, a Scania quebrou mais um paradigma, uma disrupção muito grande. Então, nós estamos explorando novas fronteiras, em eficiência energética, como nós vimos, novas potências, novas caixas de câmbio, e no Scania Super, até 8% de economia de combustível, além do que nós já conquistamos e entregamos a partir do lançamento da nova geração de caminhões em 2018 e 2019. Um novo trem de força completo, como vocês viram. Em questão de disponibilidade, maiores intervalos de manutenção, garantindo mais disponibilidade, agregado às soluções de serviço que nós já dispomos. Eu já ressaltei, vale a pena ressaltar de novo, planos de manutenção flexíveis, que foi mostrado no vídeo, e também o Control Tower, para fazer a gestão do tempo de parada ser o mínimo possível. Isso garante, no Scania Super, até 50% de redução nos tempos de parada. Façam uma conta, economia de 8%, redução de 50% em parada, mas quanto significa isso? Um caminhão deve ficar parado para manutenção por ano, quantas horas, Marcelo, mais ou menos? 2 semanas por ano ele fica parado para fazer manutenção. Você corta 2 semanas, você entrega 1 semana a mais por ano de disponibilidade do caminhão. Se você fizer a conta que um caminhão carregando aí suas 60 toneladas NUT, deve faturar quanto? 60 mil por mês? É só fazer a conta e ver quanto dinheiro nós estamos pondo no bolso do cliente. Isso é realidade, são investimentos e disrupções feitas que são tangíveis e entram no bolso do cliente de uma forma ou de outra. E também contribuindo para a segurança e sustentabilidade. O Marcelo falou do novo ADAS, o ASLA, sensores laterais de pontos cegos, que dão mais segurança à operação. Novo eixo traseiro, mais robusto, ainda mais confortável. E, Marcelo, o eixo do 6x4 agora da Scania tem cardan reto. Né? O mercado criou um tabu, porque o nosso cardan não era reto. Aí nós fizemos o seguinte, já que o cliente não gosta do cardan torto, faz o cardan reto. E fizemos o cardan reto. E não só isso, o eixo é muito mais robusto que o eixo anterior. E, obviamente, o consumo menor de combustível, como contrapartida, uma redução das emissões de CO2 e material particulado.